Eu atendi um casal semana passada com exatamente esse problema que a gente vai assistir esse vídeo do Robert aqui, que é muito interessante essa reflexão que ele trouxe. Vem comigo. Uma coisa que tem ficado muito comum hoje em dia é os casais dependerem de companhia pra fazer as coisas. Você já tem reparado isso? No seu círculo de amizade tem alguém assim? Faz as palavras do Robert as minhas. Você tem reparado isso? Comenta aqui no YouTube, aqui nos comentários do vídeo, né? Com que frequência você tem notado os seus amigos, o círculo, né, de pessoas que você conhece, que sempre precisam de ter outras companhias e aquele casal quase nunca tem tempo, né, só para os dois. Ou isso acontece com você? Você acha que isso tem aumentado, né, agora com a internet, todo mundo preso no celular, conectado? Você acha que isso tem aumentado mais? A ansiedade crescendo? O que, que você acha? Qual que é o motivo que leva a um casal sempre depender de outras pessoas e não conseguirem ficar sozinhos? Qual que é a sua opinião sobre isso? Casal que, tipo assim, se vai fazer alguma coisa, se vai comer um hambúrguer, tem que chamar outros casais pra fazer companhia, tarará. Eu fico pensando, gente, as pessoas não se suportam, não. Tipo assim, você tá casado ou namorando com a pessoa e você depende de gente de fora pra deixar a situação interessante. Pô, quando eu quero sair com a minha mulher, eu quero sair eu e a minha mulher. E eu, muito pelo contrário, eu não gosto que vai gente pra não atrapalhar a nossa intimidade. Boa. Daqui a pouco a gente termina de assistir esse vídeo dele. Bem interessante aqui, outras coisas que ele fala. Esse casal que eu atendi na semana passada, eu percebi que o maior problema deles não necessariamente era a companhia um do outro. Mas é porque naquele silêncio, eles não suportavam ficar em lugares assim silenciosos. Ou só os dois, onde conversas muito íntimas aconteceriam. Eles não se, de fato, não se suportavam. Não suportavam o próprio silêncio que era onde os seus padrões disfuncionais, os seus traumas sussurravam ou gritavam dentro da consciência de cada um. Esse cara, né, esse marido, ele vivia aprisionado num esquema de privação emocional. Né? Se você não sabe o que é isso, desde moleque ele se sentia invisível. Né? Ele aprendeu assim cedo que pedir desculpa era fraqueza, engolia tudo calado, porque cresceu também, engole esse choro aí, fica quieto, não sei o que. Ele não tinha carinho e afeto, né, dos pais, da família, o ambiente que ele cresceu muito hostil, né, e ensinaram ele que demonstrar sentimento é fraqueza. E ele foi engolindo tudo isso até chegar num ponto que ele engoliu a própria voz. A esposa, ela já estava, né, num esquema aí de padrões inflexíveis, né, perfeccionismo. Ela só se sentia digna quando servia, quando ela fazia alguma coisa, adiantava tudo. Aí você vai pensar assim, Alexandre, mas ouviu o outro, tá aprendendo a servir? Sim, com certeza. Mas no caso dela, tinha que botar a mão na massa, sabe? Parar para ela era um martírio, né? Ela não conseguia relaxar. Para ela, ficar quieta, tipo assim, ficar quieto ali, sentado num lugar, só com o marido, era assim, um fracasso, um sinal de fracasso. Que ela não estava produzindo, tinha que se sentir produtivo o tempo todo. E quando tava com amigos, né? Normalmente, esse casal eles encontravam mais, assim, era festa, sabe? Na casa dos amigos. Sempre tava na casa de alguém até fechar ali o ciclo e voltar pra casa deles. Então eles estavam em movimento, né? Ajuda ali, faz aqui, você entende? Ela vai ali, ajuda a lavar um negócio, ajuda a preparar isso aqui, isso o quê. E muito estímulo, muita conversa, né? Então é como se ela precisasse desse ambiente para não ficar quieta e se sentir produtiva, porque ela também condicionou o valor dela à utilidade, e ele, né, em ambientes assim, conseguia manter só conversas superficiais. Porque muita gente, né? Então não ia, sei lá, falar de algo muito profundo, tomando cerveja ali, um monte de amigo, não, né? Então ele evitava até mesmo sair com poucos amigos, sair ele e um amigo, para trocar uma ideia. Ele tinha uma privação emocional muito grande. Então, ambos cresceram, né, em famílias desestruturadas e aprenderam que. Como é que eu posso dizer?
para manter o sistema funcionando, não, o que eu posso dizer, gente? É como se eles olhassem para a relação como se fosse um protocolo, entendeu? E que para manter ali aquele amor, né? Que aquele amor ali. Eu não tô conseguindo encontrar assim, um exemplo. Eles aprenderam que amar, né, o amor, é isso mesmo. É só cumprir ali metas, protocolos. Você entende? Era um negócio muito utilitarista da parte dos dois. É isso. E aí, sabe, e mais uma vez aqui citando Jordan Peterson, eu gosto muito dele, e ele fala uma coisa que é bem interessante, né? Que às vezes para você acabar com um casamento, uma relação, basta você não fazer nada. Não discuta, não reaja. Porque eles não eram um casal que tinha brigas, não teve traição. Eles simplesmente não tinham conexão. E ficavam, você entende, fingindo que estava tudo bem. Porque estavam cumprindo o protocolo. É isso, né? E aí? Se identifica com isso? Né? Se o mundo acabasse hoje, né? E só sobrasse vocês dois, né? Só vocês dois do mundo. O que ainda existiria entre vocês? Pensa nisso. É. O que existiria? E outra coisa, até quando vocês vão usar a plateia como anestésico do que vocês realmente precisam encarar, que esse abismo que existe dentro de cada um, esses buracos emocionais e esse abismo que existe entre vocês dois, né? Até quando? Vamos voltar aqui pro vídeo do Robert. Ver o que mais que ele falou aqui. Maioria das vezes. Então eu adoro sair pra conversar com ela, sair pra ouvir ela, pra contar a história junto com ela, pra gente falar sobre as coisas, planejar as coisas, falar do que tá acontecendo, sei lá, trocar um fit de casal, entendeu? Aí eu vejo que, tipo, tem casal que se vai viajar tem que levar um bando de amigo. Se vai comer um hambúrguer tem que ir outros casais. Se vai fazer um churrasco em casa tem que chamar gente. São pessoas. Eu tô vendo que esse vídeo que eu tô fazendo aqui, esse react, essa aula, né, que eu ainda vou ensinar várias coisas pra vocês aqui, que vai fazer muito sentido. Vai ter uma enxurrada de mulherada aí enviando pro marido. É porque tem muito homem que faz isso, né? Muito homem que... porque as mulheres, elas costumam resolver seus problemas conversando, né? Normalmente. Né? Com exceção essa, por exemplo, essa esposa que eu atendi, que tinha ali um trauma, tinha alguns problemas. E já os homens, eles tendem a resolver seus problemas, né? Indo pro modo caverna, ficando na deles. E aí, beleza. Isso é uma coisa natural de cada um, que se controlada e existindo uma boa comunicação entre os dois, né? Quando o cara precisar ir pro modo caverna dele, ele fala assim, amor, eu preciso ali de uns minutos quieto na minha, mas não é nada com você. Pronto, ela não vai achar que o problema é ela. Ela, quando precisar falar, e às vezes ela vai falar um monte de besteira, que até ela depois vai pensar assim, nossa, amor do céu, você me ouviu falando aquela besteirada, nossa, obrigado, mas assim, até ela vai ver que não tinha sentido nenhum aquilo, né, tal, né? Mas ela precisa conversar. E se ela passar a aprender também a falar assim, amor, hoje eu só preciso falar. Você pode me ouvir? Não é nada com você. Eu preciso conversar. Caramba, você entende? Isso é natural de cada um. E os dois, tendo essa expertise, essa comunicação bem desenvolvida, que com certeza é o que o Robert e acho que a Júlia, a esposa dela, esposa dele, né? Com certeza é o que os dois têm. Por isso que eles são assim. Não tem problema nenhum. Essa natureza não atrapalha, né? O problema é que às vezes falha nessa comunicação, a maioria de nós não aprendeu isso, né, no berço. E caramba, deu um branco aqui agora. Onde que eu tava mesmo? Putz, deixa eu até voltar aqui o vídeo do Robert.
Isso refresca a minha memória. Ah, tem que levar um bando de amigo. Se vai comer um hambúrguer, tem que ir outros casais. Ah, tá, lembrei. Eu falei que a mulherada vai, né, enviar pros maridos, por quê? Aí o cara, ele já tem essa natureza, mas ao mesmo tempo, ele não é maduro pra dominar ela. Não domina a arte da comunicação. E ainda cresceu num lar como esse marido que eu contei pra vocês, que eu atendi semana passada. Ele vai viver fugindo, entendeu? É uma fuga. Sempre vai querendo fazer alguma coisa com um amigo, não sei o que, onde a esposa ela acha, mas prefere os amigos dele que eu. Ah, que não conversa comigo. Ah, que não sei o que. E com os amigos ele conversa, mas com os amigos ele conversa coisa útil, né? Então eu tô vendo que vai ter uma mulherada aí enviando esse vídeo pros maridos aí. Vai fazer um churrasco em casa, tem que chamar gente. São pessoas que não se suportam. E eu fico imaginando, pra que casa? Por que não separa e vê sozinho? Em grupo de amigo, entendeu? E você pode ver que são pessoas que realmente são muito frias uns com os outros, né? Que, tipo assim, tá ali mais no comodismo do que qualquer outra coisa. Eu não sei não, gente, mas eu acho isso muito, mas muito esquisito. Eu nunca vou lidar com essa situação e achar normal, não, porque realmente eu não consigo acreditar que é. É. E aí, o que você acha disso? E aí eu volto naquela pergunta que eu fiz logo aqui no início, né? Será que casar hoje vale a pena, né? O que faz alguém permanecer num relacionamento, né? Mais especificamente em um casamento. Eu conheço vários casais que vivem pé de guerra, o cara trabalha muito, né? Não tem uma previsibilidade financeira, o dinheiro vem a depender do quanto ele produz, e mesmo assim, né, esse cara se esforça, sabe, para cuidar da esposa, para deixar ali um cartão com ela, né, para suas necessidades, para ela ir no salão, né? É... E essa esposa, cara, ela vacila muito, entendeu? Ela tem tudo, tudo. Ela tem empregada, o cara, sabe, ele se esforça. Né? Ela não precisa trabalhar, eles não são ricos, mas eles conseguem ter uma vida bacana, ela não trabalha, tem empregado, tem lava-louça, tem tudo. Você entende? O cara, ele tem toda uma estrutura para ela. A única coisa que ele queria era o quê? Sexo e comida. Ela tem coragem de fazer um omelete para ela e não fazer para ele. Entendi esse casal. Sabe? Ela até hoje, né, não teve assim uma curiosidade de aperfeiçoar, né, as técnicas culinárias, né? Faz cada gororoba. E aí assim, ou esse cara trabalha ou ele cozinha. Então acaba que o cara não tá conseguindo nem comer direito. Aí tem que trabalhar igual um doido, porque aí, às vezes ele tem que se virar ali para fazer alguma coisa para ele. Porque se for dentro de casa e às vezes mal ela faz um misto quente. Às vezes ela vai fazer um misto quente e entrega pra ele o lanche ali, a mussarela tá fria. Que ela não tem paciência de esperar o negócio derreter. Foda, não é? Então assim, o cara não come direito, tem que se virar. E aí como ele se vira, às vezes tem que trabalhar mais. E aí os dois também não transam. Aonde que vai parar esse casamento? E assim também como eu conheço casais em que a mulher faz tudo pelo cara. Tudo. Não é fresca na cama. Sabe? Cozinha pra ele. Se os dois trabalham fora, aí mais que justo, né? Compra uma marmita ou tem alguém pra fazer comida ali, né? Aí precisa, é bom senso aqui, né, gente? É... Aí ela faz assim, ela sempre gosta de estar fazendo alguma coisa pra agradar o cara, mesmo assim, entendeu? Conheço casais assim, né? São várias dinâmicas. O que eu quero dizer é que, assim, tem essa mulher que ela se esforça pra agradar o cara. É leve, ela não é general. E o cara vacila. E quando eu falo vacila, não necessariamente traição. Sim, também tem esses casos. Mas o cara, você entende? O cara não dá no couro. A mulher querendo. E o cara, sabe? Meia bomba. Fraco demais. Fresco. Aí é onde a mulher que é leve,
acaba começando a ir para um polo mais masculino, né? Eles têm filhos ali, né? Aí o cara é um fresco, é um frouxo. Ao invés de ele ser aquele, né? O pai que desafia os filhos, que ajuda os filhos a vencerem a insegurança, a ter coragem. Não, aí ela tem que fazer. Aí ela começa a ser meio que general. Ela sai daquela posição de mãe, e não é que mãe não pode corrigir, mas vocês estão me entendendo aqui, né? Por favor. Aí os filhos começam a achar ela chata, porque aí ela nunca tá naquele momento de acolher, é sempre fazendo, né? Tentando, né, fazer o papel dela, mas ao mesmo tempo tendo que fazer o do marido, que ele não faz. Cara, e aí? E aqui vai uma verdade que ninguém tem coragem de dizer, mas casamento não vive só de amor, tá? Não vive. Amor é combustível. Mas o casamento ele é um motor completo. Né? E quando as peças elas não funcionam juntas, uma hora esse motor funde. Agora, uma coisa é fato. Os primeiros sentimentos que vão embora, né, entre eles não se encontra o amor. Primeiro é a admiração. Primeiro é o respeito. Então, assim, você acha que essa esposa que eu falei aqui tá admirando esse cara? De jeito nenhum. Ela perde a admiração. Aí é ela que era toda disposta, não tinha frescura pra cama, agora é ela que não quer. E às vezes o cara se acomoda também, aí pronto, acabou. Teve um casal que eu atendi que eles passaram. Foi 4 anos? Agora eu tô confundindo. Acho 4 anos sem sexo. É, vocês acham que essas coisas não existem, né? Vocês acham que não, né? Desses 4 anos, 2 ele estava traindo ela. Foda, né? Então, assim, o amor e o respeito vai embora. Esse cara que eu falei que faz tudo pra esposa, você acha que ele não tá perdendo a admiração? Aí ela vacilando. Cara, assim, faz tudo. Aí o cara tá cansado, tá sobrecarregado. Aí às vezes o cara não consegue dar aquele carinho, aquela atenção, aí lá vai a mulher reclamar. Né? Ai, que ele é seco, que ele só trabalha. Vamos, também. O cara tem que ser. Né? Ele tem que ser o provedor. Ele tem que cumprir todas as funções de casa, porque senão a casa vira uma zona. Aí ele tem que pagar também a empregada. Ele tem que comprar a marmita ou fazer a própria comida. Né? Entendam uma coisa. Eu vejo muito essa briga do pai falando que ajuda a mãe, ajuda, ele está cumprindo a função, concordo, ele está cumprindo a função dele, mas quando esse cara trabalha fora e a mãe trabalha em casa, sim, porque também ser dono de casa é um trabalho, só que ele provê muitos confortos, como eu falei, empregada, utensílios que faz, cara, compra uma lava-louça, vocês vão ver o que é um casamento mudar, tem uma lava-louça. Quando esse cara faz isso tudo, é claro que ele quer chegar, ele quer curtir um momento com os filhos quando ele chega em casa. E não necessariamente ele quer fazer tarefas que a esposa já poderia ter feito. Afinal de contas, ela tá por conta daquilo ali. Agora, isso não significa que vai cair a mão dele se ele trocar uma fralda, mas entenda a diferença dessa situação que eu tô descrevendo aqui e de um casal, por exemplo, que os dois trabalham fora e os filhos ficam com os avós. E aí depois os dois têm que ali, né, de fato cooperar. Entenda a diferença. A vida, ela não é uma caixinha ali, ó, todo mundo cabe dentro dessa caixinha com regra absoluta. Existem várias circunstâncias. Beleza? Então, assim, esse cara, ele vai desanimando. Porque ele tem que fazer tudo. O cara vai ficando cansado. Né? Isso aí pode demorar 5 anos. 20. Mas uma hora esse motor vai fundir. E aí você sabe o que acontece? Né, quando um dos dois simplesmente cansa, não é só questão de desamor, como eu falei. Sabe? É uma exaustão existencial. De você se sentir frustrado, acordar um dia e perceber que você se tornou mais um patrocinador da preguiça alheia. Né? Que a sua vida, sei lá, ela se tornou um subsídio para a mediocridade. Que aquela pessoa não quer te acompanhar, não quer crescer com você. Cara, desenvolvimento pessoal é um dos maiores atos
de amor que você tem pelo outro. Você buscar se desenvolver. É sério. Você tá ali parado, não se entende. Só quer saber de coisa fútil, ficar rolando TikTok o dia inteiro. Sabe, não se esforça. Não dedica. Não vai pra cima. Fica aí parado no tempo. É claro que, se você é a pessoa que tá parada e o teu cônjuge é aquele que tá desenvolvendo e tá te cobrando isso, ele também precisa entender que nem todo mundo vai correr no mesmo ritmo que ele. Só que você, por outro lado, não pode usar isso como desculpa para andar feito um jabuti, né? E aí é foda você sentir que você tá entregando tudo ali e sendo assim maltratado. E aqui eu nem tô falando maltratado no sentido de falta de educação, mas aqui também tem, né? Existem as mulheres grosseiras, os caras grosseiros, estúpidos. Mas eu tô falando assim, maltratado mesmo, assim, de ser negligenciado. Tem um momento da vida que o homem ou a mulher que aguenta demais, né? Onde esse amor vai virando um ressentimento. Porque é isso, é o acúmulo de ressentimentos que leva a um divórcio. Ah, Alexandre, mas e se nunca falou, nunca tentou falar? Tá errado. Tem sim a parcela de culpa. Deveria ter sentado, conversado, buscado ajuda antes de pensar em desistir. Com toda certeza, né? Na maioria dos casos tem solução. Acredite, né? Deveria. Mas às vezes já conversou, já tentou, já propôs terapia. Às vezes o outro que não quis, ou se quis, levou pelas coxas. Né? E nem todo mundo também tem condição de fazer terapia. Mas assim, tá ali, né? Cobrando aquele esforço de desenvolver. Às vezes não tem condição de fazer terapia, mas tem condição de comprar, sei lá, um curso bacana para casais, que não seja desses aí da bolha, com loucuras, né? Para deixar o casal ainda pior. Sabe? E quando esse momento chega, meu amigo, não tem. Aí acho que não tem nem terapia que ajude. Ah, eu já ajudei uns casos assim bem complicados, mas assim, é porque talvez vocês não vão entender o ponto que eu tô falando aqui, mas chega um momento ali que a pessoa tá, sabe, perdendo a sanidade. Ela tá adoecendo naquela relação. De tanto tentar, porque ela ama, ela quer. Ela não quer começar de novo, ela não quer uma vida com outra pessoa, ela quer aquela ali que ela escolheu. Só que às vezes ela escolheu muito errado e tá colhendo os frutos agora dessa escolha. Né? Ou até escolheu certo, mas aí o outro cônjuge, sei lá, tá numa fase difícil, uma depressão. Nossa, Alexandre, mas aí não tem que entender que acolher tem. Concordo com você. Tem ajudar, né? Colocar num tratamento, se possível. Claro que sim. Mas uma coisa assim que é cruel que eu vou falar, se você tem depressão, escuta bem o que eu vou te falar aqui e não entenda como insensibilidade, mas não é fácil de lidar com você. E isso aqui não é um incentivo para você tá pensando isso que você tá pensando aí agora. Não, você não é esse fardo desse jeito que você tá pensando. Não, você é importante, você importa aqui. E se você for fazer isso que você tá pensando agora, vai ser muito pior, porque sua vida é eterna. Não vai acabar aqui. E outra, quem ficar aqui vai sofrer muito. E tudo que você não quer é causar sofrimento das pessoas. Deixar de ser esse fardo que você pensa que é. Só que nessa tentativa, que talvez você não esteja enxergando agora, mas agora você está me ouvindo, você vai causar mais sofrimento, entendeu? Então é meio que chover no molhado. Mas eu entendo o seu sentimento. Não é fácil lidar com isso. Busque ajuda. Precisar, tem os links aqui, aqui na descrição do vídeo. Né? Link para avaliação do seu caso sem custo. Posso te ajudar. Mas não, você entende? Não ceda para esses pensamentos. Só que tenha maturidade agora para entender que você não é fácil. Que é difícil lidar com alguém que às vezes está indiferente. Você entende? Que parece que não quer mudar. Mas eu entendo, tem algo aí que tá te puxando. Ok. Mas não é fácil. Tá? Uma hora o outro pode cansar. Isso pode acontecer.
Porque do mesmo jeito que você é um ser humano e tá com esse problema aí, com essa deprê, o outro também é um ser humano. Inclusive, ele pode desenvolver uma deprê. E cansar. E aí? É a vida, né? Não é um conto de fadas, né? Então, assim, a pessoa, ela pode, né, seja um homem ou uma mulher, pode amar, ter construído ali uma família, ter dinheiro na conta, né? Mas chega uma hora que, assim, o cara cansa de olhar pro prato de comida mal feito, né? Olhar pra mulher dormindo 3 horas da tarde enquanto ele tá ralando. E não que seja um problema ela descansar, mas assim, o descanso dela é sempre em detrimento da casa, da família. Você entende? Ela nunca serve, só quer ser servida, né? É só o venha a nós e o vosso reino que se lasque. Ou a mulher também cansa de ficar esperando o marido procurar ela com desejo, ela querendo, né, dar no couro ali, e ele cansa de não se sentir protegida, de não ter segurança emocional, cansa. Então, assim, é dividir as responsabilidades de acordo com a circunstância, porque, como eu falei, existem várias dinâmicas. Os dois trabalham, um só trabalha, né? Os dois, na verdade, até mesmo a mulher quando tá em casa trabalha, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Um trabalha fora, o outro não, mas o outro tá doente. Você entende? Ah, classe média, mais pobre. Cara, parem de pegar as coisas e querer encaixar pra todo mundo, ignorando a circunstância de cada um. Mas enfim, separar de acordo com a circunstância, de forma justa, essas responsabilidades, né? Então, assim, quando um precisa carregar o outro, vai ter momentos que sim, que um vai precisar carregar o outro. Com certeza, né? Isso é casamento. Agora, entenda, a crítica que eu faço aqui é quando aquele que está sendo carregado se torna um parasita. Diferente, tá? Não confunda as coisas. Sabe? E é foda, porque normalmente, quando existe esse esforço unilateral, a outra pessoa que não tá fazendo nada, ela cobra muito mais. Então, botem uma coisa na cabeça de vocês. Casamento, ele é esse motor, como eu falei, ou como se fosse uma receita. Sabe, uma receita de bolo? São vários ingredientes. Vai ter um que ele, uma dosagem maior, a quantidade maior, outro menor. Mas tenta fazer um bolo sem leite. Ou então coloca o leite e tenta fazer o bolo sem ovos. Ou então tira os ovos e tenta fazer sem a farinha. Tá me entendendo? É uma unidade. Claro que o amor é o mais importante, porque é o amor, muito se fala que ele é uma decisão, e eu nunca ouvi falarem desse jeito, agora é uma contribuição minha, é uma decisão de construir afetos, porque é o amor que faz você querer buscar uma terapia de casal, construir os afetos até quando eles estão perdidos, ir lá resgatar aquela admiração, aquele respeito que foi embora. É o amor que faz isso. Só que chega uma hora que esse resgate ele já foi tentado tantas vezes, essa decisão de amar ali no inferno, viver no inferno, que sim, a pessoa pode cansar. Então entenda, se você é quem tá aí vacilando, ó, bora levantar essa bunda e agir. Porque você tá achando que tá tudo garantido? Bom, às vezes até estava. Até agora. E já não tá mais. Fique esperto. Cuida do que é teu aí, viu? Dê valor. Opa! Esqueci até, concentrei tanto na coisa, esqueci de ficar fazendo as transições aqui. Mas tá. Ó, beleza. Muito obrigado vocês que acompanharam até aqui. Se inscrevam no canal, ativa o sininho aí. Deixa um comentário, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Que é muito importante isso daí para poder fortalecer o canal agora que eu tô aqui a todo vapor. Grande abraço, Deus abençoe.